recebemos vocês com muita satisfação, porque nós somos facilitadoras de comunicação não violenta, mediadoras de conflitos, e nós criamos a Tecendo Diálogos com esse objetivo de estimular o diálogo e criar melhores conexões, melhores relacionamentos entre as pessoas. Quero lembrar vocês também avisar que nós temos um site, que é o tecendodiálogos.com.br, e lá vocês vão encontrar toda a nossa programação. E então, para iniciar o nosso encontro de hoje, vou falar um pouquinho sobre o contexto em que nós estamos inseridos nesse momento. Quando a gente falou de CNV em tempos de crise, a gente quis justamente abordar a questão de como nós estamos neste momento. E esse momento é um momento de, primeiro, muita incerteza, e essa incerteza causada por um ser microscópico que apareceu nesse planeta, cujo conhecimento e controle está fora do domínio do que a ciência já conhece. Não que a ciência não conheça muitos vírus, muitas bactérias, mas este especificamente não é conhecido e ele tem trazido muitas surpresas, porque a forma como ele se espalha é uma forma assim muito veloz, e a gente não tem ideia, não tinha ideia da letalidade, do grau de letalidade. À medida que ele foi avançando, a gente foi começando a perceber o quanto a gente não sabia o que ia acontecer, né? E a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Será que ele veio para ficar? Será que o ano que vem ele volta? Será que ele muta, né? Será que quem já pegou, já foi infectado uma vez e sarou, será que vai de novo? Porque na China já apareceram casos de pessoas já recuperadas que agora estão novamente, recaíram na infecção, né? Hoje mesmo também eu vi, antes da gente entrar, a entrevista, né, que todo dia o pessoal do Ministério da Saúde faz, e trazendo dados, né, e eles dizendo que eles estão trabalhando dia após dia, quer dizer, eles não conseguem fazer previsões, de quantos leitos, de números de infectados, de até quando isso vai durar, não existe uma previsão. E esse grau de incerteza é uma coisa que nos traz muito medo, porque é o desconhecido, e nós temos muito medo do que pode acontecer, o impacto em termos físicos, em termos psicológicos, em termos econômicos, tanto para o nosso país como para o universo, para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, né? Como será que a gente vai lidar com isso? Isso, então, nos dá muito medo. E uma outra sensação que nos aparece bastante é a impotência, porque a única coisa que nós podemos fazer agora, a maioria das pessoas que precisa ficar em casa e que não pode sair, a única coisa que nós podemos fazer é ficar em casa, né? E, na verdade, quando existe uma crise, a gente sempre busca formas de resolver a crise, de sair dessa crise. E nesse momento a gente não está conseguindo. Então essa impotência é uma coisa muito forte por causa disso, né? Por outro lado, não é todo mundo que tem essa impotência, tem aquele pessoal que continua na ativa, aquele pessoal na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, todos que estão lidando com os doentes, estão ali trabalhando bastante. Só que, se por um lado eles estão realizando alguma coisa, por outro lado, às vezes a impotência também aparece por conta de que a morte pode ser inexorável e, às vezes, também não é possível aliviar os sintomas daquelas pessoas que estão doentes. Além disso, essas pessoas que estão na linha de frente, assim como as pessoas que trabalham no supermercado, nos suprimentos, nas farmácias, que nos dão a infraestrutura, também são pessoas que têm medo. Os medos deles talvez são diferentes dos nossos nesse momento,
porque assim, eles estão ali na linha de frente, né? Então, o quanto eles estão vulneráveis a pegar, a ficar infectados também. Dentro de tudo isso, ainda nós temos o mito da escassez, o medo da escassez. Assim que começou essa pandemia, começou a se ver vídeos, né, e notícias de pessoas que iam ao supermercado, e é impressionante porque o que elas consumiam mais no supermercado era o papel higiênico, não se entende por que o papel higiênico foi tão privilegiado no consumo desta forma, né? Mas realmente é isso, e se via pessoas com vários carrinhos lotados, porque sabiam que iam ficar em casa, então já a fantasia já é grande, imaginando um futuro em que não houvesse nem formas de se abastecer, enfim. Então, isso também é causado por este pânico que acontece numa situação de crise como essa, né? Tudo isso nos leva a uma confusão mental, às vezes nos sentimos perdidos, até mesmo dentro das nossas casas, o lugar que é o nosso abrigo, que seria o nosso ninho mais seguro, é o lugar em que nós também ficamos perdidos e confusos, porque ainda estamos meio desorientados nessa situação toda. E, além disso tudo, nos leva a um estresse físico e a um estresse emocional que nos rouba toda a energia que a gente poderia gastar com coisas mais prazerosas, né? Ansiedade, irritação, angústia, impaciência. A negação da realidade, a gente sabe que tem muita gente ainda que não assumiu, não acredita que esse vírus tem a periculosidade e a letalidade que ele está mostrando. Então, é uma negação da realidade até para poder conviver com ela. Muitas pessoas sentem no corpo, né? Às vezes não é a respiração que falta porque é o corona que atacou, mas é a própria ansiedade que provoca essa dificuldade na respiração. E aí ficamos irritados, tem muitas brigas em família, pessoas que ficam convivendo muito tempo juntos, é diferente quando a gente sai de casa, vai trabalhar, volta e convive em família. Agora, o dia e a noite, o tempo todo, convivendo no mesmo espaço, e cada pessoa, às vezes dentro de casa, querendo lidar de uma forma diferente com a situação. O que para um é necessário em termos de higienização, para o outro não é tanto. Então, às vezes são coisas, discussões assim, irrelevantes, mas que tomam uma proporção muito grande, né? Muitas pessoas descontam no álcool, nas drogas e na comida. Existe também a questão da teoria da conspiração, né? A persecutoriedade, ou seja, tem que dar culpa para alguém, né? E isto tem endereço, nós estamos sendo perseguidos, né? E com tudo isso, explosões de emoções, né? Descontrole em relação às emoções e insônia. São formas de nós reagirmos nessa situação. Ok. Então, pessoal, diante desse contexto que nós estamos vivendo, que é tão inusitado, né, tão novo para todos nós, é uma situação que ninguém nunca passou por isso, né? Então, como que a CNV, a comunicação não violenta, ela pode contribuir para esse momento? Então, a gente sempre costuma dizer que a comunicação não violenta, ela não é uma simples técnica, tá? Ela não é apenas tem gente que acha que é falar bonitinho, que é ser simpático, é ser bonzinho, mas é algo muito mais profundo, né? Que a gente vai olhar para a nossa humanidade, né? O que está vivo na gente agora, o que está acontecendo dentro de mim agora, o que está acontecendo com o outro, né? Como que a gente pode se autorregular usando esses conceitos, essa abordagem da comunicação não violenta. Então, a CNV, como a gente fala muitas vezes abreviadamente,
ela traz 3 pilares. Ela se baseia nesses 3 pilares, que é a autoempatia, a escuta empática e a autenticidade, tá? A gente acha, muitas vezes, que a empatia, a gente só pode ofertar para o outro, né? A gente pode pensar assim, é se colocar no lugar do outro, né? Mas é mais profundo do que isso. E também a empatia, a gente pode começar ofertando a gente mesmo, a nós mesmos, né? O que está acontecendo comigo? Como que eu estou me sentindo nessa situação? Né? O que é importante para mim que esse contexto, né, essa situação, do jeito que está se apresentando para mim, como tanto de coisas que estão, de emoções, de receios, né, que está acontecendo dentro de mim e que eu não consigo, muitas vezes, expressar isso. Então, a autoempatia nos convida a essa investigação. Então, assim, a gente conseguir nomear, né, identificar o que a gente está sentindo, nomear os nossos sentimentos, as nossas emoções e validar isso. Porque, como a gente não foi muito educado a lidar com nossas emoções, a gente pode achar muitas vezes que é errado. Eu posso estar com medo, eu posso estar com raiva de alguém que está se comportando de um jeito que, para mim, pode estar se apresentando como perigoso naquela situação, pode estar colocando a minha vida ou a vida de outras pessoas em risco. Eu posso ficar com raiva, eu posso ficar com medo, e ao mesmo tempo que eu identifico isso, eu posso querer também, fico me julgando, não, mas eu não posso sentir raiva, é feio sentir raiva, eu não devia ser assim, esse comportamento é muito imaturo, é muito infantil. Mas nada disso apoia, né, para que a gente possa, de verdade, transformar ou aprender com aquilo que está acontecendo com a gente. Então, esse é um dos passos, né? A escuta empática é quando a gente vai ouvir o outro, né? Antes de julgar, de criticar aquele comportamento que a gente está achando inadequado, né? A gente vai buscar compreender por que a pessoa está agindo daquele jeito, né? O que será que é importante para ela que está fazendo ela se comportar daquela maneira que, para mim, pode ser errado, mas para ela pode ser algo que está favorecendo aquele momento, né? Então, não existe, na verdade, certo ou errado, né, na CNV. Isso aí é muito superficial quando a gente fica nessa dualidade, é muito simplista. Então, a gente aprofunda para buscar entender o que está movendo o comportamento de alguém, tá? Que a gente fala que são as necessidades humanas. Então, a gente oferta uma escuta, a gente vai ficar curioso para saber, né? É um desafio, porque muitas vezes a gente já está julgando, né? A gente não consegue ouvir. Quando a pessoa está explicando o posicionamento dela, ou o ponto de vista dela, a gente já está com um monte de pensamentos e já está preparado para responder o que a pessoa tem para nos dizer, tá? E a autenticidade é quando a gente consegue, de uma forma muito honesta, expressar a nossa verdade, né? E a gente vai expressar essa verdade sem precisar destruir o outro, né? Violentar o outro. Então, a gente vai aprender a falar isso de uma forma mais respeitosa, não violenta. A gente está fazendo aqui um apanhado, porque tem algumas pessoas também que ainda não tiveram contato com a CNV, então a gente está dando esse sobrevoo. Mas é muito mais profundo, né? Quem já fez o curso, quem já leu, sabe que a gente tem mais outros conceitos que são abordados que também nos apoiam também nessa prática da CNV. Mas nesse momento, a gente lembrar desses conceitos de quando a gente estiver numa situação muito difícil, que a gente não está num conflito ou interno, né? Eu comigo mesmo, com o outro, se lembrar de parar um pouquinho, buscar entender o que está acontecendo comigo, buscar humanizar outra pessoa também, o que será que está acontecendo com ela, né? E se expressar, então, de uma forma autêntica e respeitosa, tá bom? E aí a gente vai, pode passar. Tem um exercício que a gente costuma compartilhar nos nossos grupos, com as pessoas que fazem os cursos com a gente, que é um exercício de autoempatia. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como a gente pode fazer isso sozinhos, tá? Então, no primeiro momento, a gente coloca a mão na cabeça e a gente vai expressar todos os nossos pensamentos,
as nossas histórias que a gente se conta, né? Os nossos julgamentos, as nossas crenças, tudo que está vindo, aquelas conversas todas, aquelas vozes que conversam na nossa cabeça, né? Então, eu vou trazer um exemplo de uma situação, trazendo para esse contexto da pandemia, e vou expressar mais ou menos o que vem na minha cabeça, né? Então, eu posso dizer assim, gente, mas que confusão, cada hora um diz uma coisa, é para ficar em casa, não é para ficar em casa, é para usar máscara, não é para usar máscara, sabe? Eu tô, assim, muito confusa com tudo isso, lidar com isso, eu tô 15 dias em casa, tem que cuidar de casa, cuidar das coisas dos filhos, tem que trabalhar, pensar que nossos eventos todos foram cancelados. Eu não estou dando conta da situação, está muito difícil, né? Então, a gente põe a mão e fala mesmo. Deixa vir tudo que vier em mente, tá? Se tiver que falar palavrão, fala, seja bem expressivo mesmo. Isso é para a gente verbalizar, né? E a partir daí que a gente conseguiu colocar tudo isso para fora, a gente vem com a mão no peito. A gente respira fundo. E a gente vai identificar quais são os sentimentos que estão presentes aqui agora. O que esses pensamentos trouxeram de emoção, de sentimento para mim agora? Então, no meu caso, eu me sinto perdida, às vezes, eu me sinto apreensiva, confusa, com medo, ansiosa, eu sinto raiva algumas vezes. Então, acho que tem uma série de sentimentos, mas esses são os que acabam ficando mais presentes agora para mim. Tá? Aí a gente vai descer as mãos e colocar em cima do umbigo. E aqui nós vamos expressar as nossas necessidades, aquilo que é importante para nós. Então a gente toca aqui e a gente vai dizer o que será que está por trás dessas emoções, o que elas estão querendo dizer, que é muito importante para mim, e que essa situação não está cuidando, né? Não estão sendo atendidas essas minhas necessidades. Então, por exemplo, quando eu fico perdida, confusa, provavelmente a minha necessidade é de clareza, é de previsibilidade, né? De saber o que vai acontecer daqui para frente, quanto tempo mais eu precisar ficar em casa, de tranquilidade, de segurança para mim, para minha família. Pode ser também uma necessidade de equilíbrio emocional, né, de foco também. Então, tudo isso são coisas importantes para mim nesse momento, tá? E no final, a gente vai, então, abrir as mãos e fazer um pedido. Esse pedido são ações que podem atender essas nossas necessidades, né? Ações concretas. O que eu posso fazer agora, né, nessa situação, para atender a minha necessidade de foco, de previsibilidade, de tranquilidade. Então, de repente, para mim, tranquilidade, eu posso tomar um banho, para me deixar mais tranquila, posso fazer um exercício de respiração, né? Foco, eu de repente posso buscar algo que eu gosto muito de fazer e que me deixa no estado de presença. Então, por exemplo, posso pintar, posso ouvir música, dançar, né? Agora, tem algumas necessidades que talvez não possam ser atendidas agora. Então, de repente, previsibilidade é algo que a gente não consegue agora ter essa previsibilidade. Então, tem necessidades que, aí nesse caso, a gente enluta. A gente traz o luto na CNV que a gente sente muito. Né? Fala, olha, tem necessidades que não são possíveis atender agora. Então, a gente acolhe a tristeza, acolhe todos os sentimentos que estão vivos nesse momento e foca, então, naqueles que a gente pode, de alguma forma, atender através dessas ações. Então, se eu preciso de conexão, eu ligo para um amigo, converso com um amigo. Né? Cada um vai encontrar as estratégias que possam atender essas necessidades. Ok? Então, nessas situações que são muito desafiadoras, né, ainda mais essa, né, que a gente está vivendo, que é tão diferente de tudo que a gente já viveu,
Então, esses recursos podem nos apoiar bastante. Essa escuta empática, né? Tanto eu comigo mesma, ou com outra pessoa, no convívio dentro de casa, né? Quem está com muitas pessoas, também às vezes pode ser difícil esse convívio, o dia inteiro, então às vezes podem surgir conflitos, né? Ou então os conflitos que estavam meio escondidos aí, podem vir à tona num momento como esse. Então agora é a hora da gente tentar escutar uns aos outros e buscar compreender o que está acontecendo uns com os outros, né? Então, a autenticidade também é importante e o cuidado, né? O respeito e o cuidado nessas situações, né? E acaba sendo, quando a gente está nessa situação assim muito diferente, a gente acaba reagindo muito automaticamente, né? Existe uma tendência nossa a lutar ou fugir, né? Que é uma reação humana, né, de sobrevivência. Então, os julgamentos ficam muito apurados, as críticas ficam muito apuradas. Então, a gente pode julgar muitas pessoas também. Então, por exemplo, uma situação como eu trago um exemplo meu, né, de um vizinho que eu tenho, que é médico, né, eu fiquei com muita raiva, né, eu achei de um egoísmo enorme desse meu vizinho, porque ele disse que não ia trabalhar no hospital, pois ele queria se preservar dessa pandemia, né? E eu fiquei pensando, caramba, né? Quando é para ganhar dinheiro, se sentir importante, ele vai trabalhar, né? Mas para prestar serviço à população, numa situação como essa, ele se acovarda, né? Então, esse foi um primeiro julgamento que veio, né? Mas, quando depois eu me acalmei, né, procurei, nossa, mas espera aí, né, estou sendo muito violenta, né, vamos buscar entender o que será que essa pessoa está cuidando, o que será que é importante para ela, então, de repente, esse médico pode estar, eu estou supondo aqui, né, na verdade, a gente teria que fazer perguntar, checar para essa pessoa realmente o que está acontecendo com ela, mas eu posso supor aqui que ele também está com medo, que ele também está assustado, né, que ele tem uma família, então, ele está se preservando também, né? Está cuidando aí, a necessidade dele é de proteção, né? De cuidado, de segurança. E aí eu humanizo essa pessoa, eu saio do rótulo, né? Porque só porque é um médico, ele tem que alguma coisa, né? Ninguém tem que nada, a gente faz o que a gente pode, o que é possível, e cada um é responsável pelas suas escolhas, né? Então, a gente acaba humanizando, a gente sai desse lugar de rotular porque é médico, porque é bombeiro, porque é policial, tem que ser alguma coisa, né? Antes de exercer qualquer papel, qualquer profissão, nós somos seres humanos, né? E aí eu queria também abrir o microfone um pouquinho para vocês, saber quem quer compartilhar alguma situação que tenha vivido nesse momento, né? Também tenha sido desafiadora, que você não conseguiu ser empático com a pessoa no primeiro momento. Primeiro vem o julgamento, vem uma crítica, né? Isso pode até estar vivo ainda para você, tá te incomodando de uma certa forma, e eu queria que alguém pudesse compartilhar com a gente, né? Esse exemplo a gente vai ouvir agora, mas depois a gente, mais para frente, no final do nosso encontro, a gente vai fazer uma prática todo mundo junto e convidar essa pessoa para que a gente possa praticar fazer um exercício, tá bom? Alguém Então, está acho que seria uma oportunidade muito bacana de alguém, né, que tem uma situação, né, desafiadora, né, e não conseguiu ofertar empatia para o vizinho, para o amigo, para a irmã, para o filho, para o pai, né? E para a gente trabalhar aqui todos juntos em cima dessa situação e que vai refletir no seu próprio estado, né? Então, estamos aqui incentivando, tenho certeza que muita gente tem, né? Estamos aqui incentivando de vocês poderem trazer, uma pessoa trazer. Ninguém está com nenhuma situação difícil, está todo mundo bem nesse momento de pandemia em casa. Sim, eu posso falar,
Por Oi, favor. Janaína. Ótimo. Não precisa ser nada muito complexo, não, gente. Tá? Olha, boa noite, gente, tudo bem? Tudo bom? Eu vou dizer uma situação que eu tive dificuldades de oferecer empatia aqui com os meus vizinhos. Todos os dias eu vou passear no espaço pet e levo os cachorros. Aí os vizinhos conversam. E alguns vizinhos, se o meu cachorro latir, eu vou pôr no mute um pouquinho, tá? E os meus vizinhos, algumas pessoas, por exemplo, estão muito nervosas com essa situação, obviamente, mas eu percebo assim, que elas, por exemplo, acham a questão do isolamento social algo que deveria ser abolido. Então as pessoas ficam muito, eu percebi assim, as pessoas muito irritadas porque o marido não pode trabalhar e que acham que a política está incorreta de ter feito esse isolamento. Então eu tive dificuldades da minha parte de oferecer empatia, porque eu ficava preocupada assim, puxa, mas essa pessoa não está com medo? Ela não está com medo do marido que vai trabalhar fora e vai trazer talvez um vírus para a família toda, para as crianças? Será que a pessoa só consegue pensar, por exemplo, claro, eu entendo nas dificuldades financeiras que podem vir a acontecer para todo mundo, mas eu tive muita dificuldade. Esse foi um caso. Depois eu repensei um pouco na minha casa. Mas essa é a situação. Janaína, nós vamos segurar um pouquinho o teu caso aí, né? Para a gente ir para essa elaboração daqui a pouco, pode ser? Claro, perfeito. Uhum. Imagino então, eu imagino que essa situação pode ser comum para muita gente aqui, né? Com tantas informações divergentes, né? Então isso gera mesmo muita incerteza, muita dúvida na gente e esses conflitos vão surgir, né? Isso pode acontecer dentro de casa, inclusive, né? Então, eu que moro com adolescentes, é um conflito de segurá-los aqui, que eles querem sair, então a gente vai enfrentar isso cada vez mais. Então, mas eu agradeço a Janaína por ter trazido esse exemplo, né? Que eu acho que pode servir para a gente lá na frente, acho que pode servir para todo mundo aqui também, tá bom? Então, pessoal, eu vou voltar aqui o nosso PowerPoint. Então, a gente quer trazer um pouco também do que dificulta a gente ofertar uma empatia para alguém, né? Parece que é algo simples, né? Mas às vezes eu posso estar com muita raiva, né? Se eu estou com muita raiva naquela situação, é difícil eu conseguir ouvir o que a pessoa tem para me dizer, né? Eu já fico cheia de julgamentos, eu já fico cheia de certezas, né? As minhas verdades, elas enchem a minha cabeça e eu não consigo ter uma escuta curiosa para entender o que o outro está querendo dizer, o que ele está passando, né? Se eu estou sentindo muita culpa também, se eu estou com vergonha, né? Eu também não consigo, às vezes, ser empático comigo mesmo, né? E se eu não admitir que eu estou com vergonha, que eu estou sentindo culpa, fica muito difícil também eu me vulnerabilizar e eu entrar em contato com o que é importante para mim, né? Eu fico só no julgamento, no chicotinho, falando, eu deveria ter feito assim, eu tenho o quê, né? Os rótulos também, né? Quando a gente encaixa a pessoa num rótulo, né? Se ela tem uma profissão, ou então se é pai, se é mãe, né? Se é professor, tem que agir de uma certa forma, né? Deveria ter feito assim. E aí, o chefe, né? No caso, o chefe tem que ser assim. Então, e a gente humaniza, esquece que ali atrás daquele papel tem o ser humano. E a gente não consegue ouvir, né? Os julgamentos condenatórios, tudo isso dificulta. O pensamento dual, também simplista, a gente traz aqui como a gente achar que existe um jeito certo de se fazer as coisas, né? Existe um jeito certo e errado, existe o bom e o mal. E aí fica muito difícil quando a gente entra nesse lugar, porque cada um tem um conceito do que é certo e errado.
né? Cada um tem um conceito do que é bom e mal. E aí a gente não sai desse ping-pong, a gente fica nessa disputa sem fim. A gente não chega nunca a uma conclusão. Então, a gente precisa aprofundar essa conversa, aprofundar, sair das crenças, sair dessa linguagem simplista, né? E para as necessidades, para o que é importante para cada um. Tá? E também o que dificulta a empatia é o desconforto do não saber, porque a gente quer saber, a gente quer ter razão, né? E o Marshall falava isso, o Marshall é o psicólogo que desenvolveu essa abordagem, né? Comunicação violenta. Ele falava que a gente é muito bom no jogo do quem tem razão. Nós somos ótimos nisso, mas não leva a lugar nenhum, porque sempre alguém perde nessa situação. E a gente quer, na comunicação violenta, propor um ganha-ganha, a gente quer construir algo novo. E para isso a gente precisa não saber. É importante a gente não ter certeza do que a gente concluir o que o outro está fazendo, né? Deduzir o que o outro está dizendo. A gente precisa compreender, perguntar. E às vezes a gente também está tão preso nas nossas verdades, assim, que a gente, até para a gente é ruim, porque a gente fica rígido, não sai do lugar, fica, né, repetindo os mesmos comportamentos, e isso também não colabora, a gente sofre também com isso, quando a gente acha que a gente tem que fazer daquele jeito, né? Então, a falta de compreensão das necessidades do outro, que essa é o convite para a gente aprofundar nesse nível, o que é importante para o outro, para que ele esteja se comportando daquele jeito, né? E a dificuldade de ficar diante da dor do outro. Realmente, é um desafio, muitas vezes, a gente sustentar uma conversa em que a pessoa, às vezes, está com muita dor, está com muita tristeza, ou às vezes com muita raiva, né? Porque a gente quer logo consertar, a gente quer logo dar um conselho, a gente quer... Ou então a gente quer falar da gente, falar da nossa experiência, né? Quer acolher, né, a pessoa, mas de alguma forma a gente atropela e não abre espaço para ouvir. A gente não consegue, muitas vezes, ficar em silêncio. E mesmo às vezes quando a gente fica quieto, a gente está ouvindo as vozes da nossa cabeça e já se preparando para responder. Então, isso dificulta muito. Então, a empatia, a escuta empática, ela propõe que a gente fique em silêncio, que a gente escute curiosamente o que a pessoa tem para dizer, que ela conclua o que ela tem para dizer. Depois que ela concluir o que ela tem para dizer, a gente pode fazer as nossas perguntas, né, os nossos surtos empáticos, o que ela está sentindo nessa situação, o que é importante para ela, tá bom? Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, pessoal, a gente está falando de desafios, né? Desafios para empatia, desafios para compaixão, né? E isso me faz pensar na intencionalidade do Marshall Rosenberg, né? Essa pessoa, esse psicólogo americano que estruturou essa abordagem, a comunicação não violenta. E ele busca um movimento muito integrado, né, simultâneo de autocompaixão, autoempatia, né, empatia com o outro nas relações dialógicas e sistemas sociais orientados para a vida. Então, toda a abordagem da CNV busca a integração desses pilares. E o que dificulta? Né? Como a Cris falou, tem vários fatores que dificultam esse olhar para compreender. Né? Esse olhar que vai além do... Eu falo que são dois olhares. O primeiro olhar é o olhar do rótulo, é o olhar do julgamento, é o olhar do certo e errado, do concordo ou não concordo, do quem tem razão, da dinâmica da recompensa e punição. Depois que eu olho dessa forma, que é meu olhar habitual, eu posso olhar a segunda vez. E na segunda vez, eu vou tentar enxergar além, né? Eu vou buscar
os sentimentos, que são as pistas, né? A gente fala que sentimentos e crenças são as pistas para a gente encontrar as necessidades em cada um de nós e no outro, né? Então, a gente vai olhar para tudo isso. Então, como que a gente pode lidar com os desafios de empatizar com as outras pessoas nesse momento de tanto estresse, né? Estresse para todo lado, estresse dentro de nós, estresse no outro que a gente convive, né? Na nossa comunidade, estresse na política, estresse nos meios de comunicação, né? Então, a primeira coisa, eu acho que aqui é muito legal ter isso como base, é verificar a minha disponibilidade no momento, né? De apoiar ou escutar o outro. Então, se eu estou num momento de uma carga emocional muito intensa, eu estou com os meus medos muito vivos, ou eu estou muito triste, ou eu estou muito irritada, impaciente, eu não dormi bem à noite, né? Isso vai nublar, né, a minha empatia para o outro. Então, muitas vezes, e aqui entra a autenticidade na CNV, muitas vezes eu vou precisar falar, bom, quem está precisando de empatia sou eu, autoempatia, ou então, e eu gosto de fazer um parênteses aqui, porque autoempatia não é que eu tenho que fazer esse processo comigo sozinha. Até posso tentar, como o exercício que a Cris mostrou no início, né? Mas, às vezes, a carga emocional está muito alta e eu preciso ligar para uma amiga, para uma parceira empática, para o meu grupo de apoio, a minha rede de apoio, para eu receber empatia. E isso vai me ajudar a fazer a minha autoempatia, né? Então, verificar a minha disponibilidade, né? Nessa abordagem, essa terminologia do eu deveria, eu não deveria, eu tenho que, eu não tenho que, ela não se aplica, né? Porque isso são os motivadores extrínsecos. E nessa abordagem nós trabalhamos com os motivadores intrínsecos. O que cuida de mim? Né? O que é importante para mim agora? Importante no sentido de vital, né? De o que está lá nas minhas vísceras me falando, né? E eu vou me atentar a isso. E a hora que eu tiver, né, mais autorregulada, por eu ter me dado, me ofertado empatia, então isso me autorregula, né? Eu investiguei meus sentimentos, eu investiguei e validei minhas necessidades, né? Aí eu tenho clareza do que eu preciso, das estratégias, e isso tende a me autorregular. Aí sim eu ganho mais prontidão para tentar empatizar com o outro mesmo numa situação desafiadora. Agora, passar um outro grande desafio, né, é passar desse pensamento simplista, como a gente está falando, e que pula na nossa mente em primeiro lugar. Então, o primeiro olhar, certo, errado, bom, mal, melhor, pior, recompensa, punição, né, quem tem razão, concordo, não concordo, ir além dele para o que será, né, que esse meu vizinho médico, né, está dizendo que não quer ir, né, trabalhar no hospital nesse momento que ele é tão importante, que o trabalho dele é tão necessário. Então, eu saio do meu rótulo, eu saio do meu julgamento e eu vou, né, para uma compreensão. Bom, ele talvez esteja muito assustado, né? Talvez ele tenha na mente dele uma crença de que ele pode morrer e deixar toda a família dele, né? Ele é o provedor, né? Então, às vezes isso não vai, né, ser bem bacana, né? Então, eu começo a compreender o universo interno,
né, daquele ser humano. Então, ele deixa de ser o médico negligente, que é um rótulo e que o desumaniza, e passa a ser um ser humano que está com receio, que está tentando proteger sua família, que está tentando, né, continuar a preservar esse papel de provedor. Né? Eu humanizo. Eu posso não concordar com a atitude dele, mas mesmo assim eu o humanizo. Né? Como podemos lidar com os desafios na empatia, na compaixão? Né? Oferecendo a nossa presença. Então, se eu escuto, né? Se eu vou ouvindo esse médico me falar que ele não quer ir trabalhar no hospital, por exemplo, né? Eu posso olhar para o corpo dele, eu posso tentar perceber como está a respiração dele quando ele me conta isso, porque se ele estiver muito amedrontado, ameaçado, talvez a respiração dele esteja curtinha, meio ofegante, talvez os olhos dele um pouco saltados, de medo, né, de pavor. Né? Então, eu vou prestar atenção aos gestos, ao tom de voz, à postura do corpo, muito além da sua fala. Esse estado de presença, quando eu observo tudo isso no outro, eu posso entrar numa ressonância com ele. Né? Nós temos um monte de células espelhos, neurônios espelhos no nosso cérebro, que quando a gente presta atenção, quando a gente está presente, né, a gente se espelha. Né? Então, o meu corpo pode entender o corpo dele. E aí a minha mente vai entender um pouquinho do estado interior dele. Então, é muito além dessa escuta, né? Às vezes, o nosso desafio, né, é desembaralhar o que eu penso do que eu escuto, do que eu vejo, do que eu tenho como crença, do que eu tenho de experiências anteriores, do que eu acho que é certo e errado. Né? Esse desembaralhar, discriminar, né? Pode ser muito interessante. Né? Tem alguém aqui, o Cássio, né? Perguntando, tem a Fabiane dizendo, muito bom lembrar que empatizar não significa concordar. Isso ajuda muito, né, gente? A gente costuma dizer isso na CNV, eu posso não concordar, para mim não é ético, não cuida de todos, né? E mesmo assim buscar compreender, né? Buscar humanizar. E o Cássio diz, e quando você não encontra essa humanidade ao empatizar? Não existe um argumento que possa traduzir o comportamento dela, uma conversa, né, com a pessoa poderia ajudar a entender isso? Sim, né? Se a gente tem essa disponibilidade para procurar entender, compreender a realidade interna do outro, deixando os nossos julgamentos um pouquinho de lado, eles estão presentes, viu, gente? Vão estar sempre. Né? Seria um paradoxo a gente falar de julgar os julgamentos. Né? Na CNV a gente vai procurar entender até os julgamentos. Os nossos julgamentos também estão tentando cuidar da nossa proteção, da nossa segurança. Então, eles vão existir. Mas a gente põe um pouquinho de lado, integrando-os, e vai tentar ir um passo além. Né? O que será que essa pessoa está sentindo? Eu posso perguntar para ela, posso perguntar para esse médico, nossa, eu estou ouvindo que você está com bastante medo, está bem ameaçado, assustado, e que para você é importante continuar aí vivo, inteiro, provendo a tua família, né, que depende do teu trabalho, né, e que você está bem preocupado, é isso mesmo? Né? E às vezes o outro não sabe dar esses nomes,
né? O nosso repertório, o nosso vocabulário de sentimentos e necessidades é muito pobre na nossa cultura, né? Nós não recebemos educação emocional. Então, na medida que a gente que vai trabalhando, vai fortalecendo um pouquinho, e tem hora que nem a gente sabe, né? Mas fortalecendo um pouquinho a musculatura da CNV, né? A gente também sabe ofertar os chutes empáticos para o outro. E ele vai dizer se é isso ou se não é. Pode não ser, pode ser outra coisa. Ele pode falar, não, eu não quero. Eu quero que o mundo se exploda, eu vou salvar a minha pele. E eu vou lamentar que esse ser humano não tem disponibilidade, né, de ofertar o que é da missão, né, da vocação dele. Né? Então, o luto é algo que a gente integra na CNV também. Né? A Laís fez uma pergunta que eu acho que você já respondeu, que ela perguntou, e é somente escutar ou existe uma ação para exercitar a empatia? Então, você já respondeu essa pergunta agora, você já falou sobre isso, certo? Mas tem mais uma pergunta da Marta. Como fazer essa checagem sem parecer que estamos presumindo que o outro está sentindo? Eu acho, é uma ótima pergunta, Marta, porque é a partir da nossa vulnerabilidade. Né? Se eu sou autêntica, se eu estou autoempatizada, estou em conexão com os meus sentimentos e necessidades, eu posso chegar e falar assim, nossa, eu fiquei preocupada em ouvir que você não vai dar sua contribuição no hospital, num momento que é tão importante, né? Fiquei um pouco triste, né? Chateada, né? Porque para mim é muito importante ter clareza desse processo, né? Você está disposto a conversar um pouquinho disso comigo, me contar o que acontece aí, né? E eu estou tentando, né? Trazer alguma coisa para a conversa, né, por via da vulnerabilidade, por via da humanização. Ok? Vamos seguir um pouquinho aqui, pessoal, que eu gostaria de trazer mais um exemplo e falar, né, como que a gente pode lidar com os desafios da empatia numa situação como essa que a gente está vivendo, de muito estresse. A gente costuma dizer na psicologia que no estresse nós damos o pior de nós para nós mesmos e para o outro, né? E para os sistemas, né? Porque a gente não está autorregulado. Então, é a hora que os nossos condicionamentos pulam na frente, que a gente fica reativo, né? É a hora que a gente não escolhe como vai falar, o que vai falar, né? Por isso é importante a autoempatia. Então... Só para ler algumas coisas, você quer que continue ou pode perguntar aqui, Rússia, o que você quer fazer? Deixa eu falar essa parte, aí a gente responde as próximas perguntas, pode ser? Eu queria trazer um exemplo para falar disso, um outro exemplo que a gente viveu, né? Outro dia não, logo no começo, né, desse movimento da pandemia, eu fui ao supermercado e eu vi um vizinho aqui do meu prédio, ele estava com 3 carrinhos. Mas lotados os carrinhos, né? E o primeiro olhar que eu fiz, né? O meu primeiro olhar de julgamento foi, nossa, que absurdo, vai levar o supermercado para casa, não vai sobrar para ninguém. Né? Um carrinho dele era de papel higiênico até o teto, né? Aí depois eu fiquei pensando assim, para, Lúcia, o que é isso? Você trabalha com CNV, como é que você faz julgamento desse jeito, né? Aí eu julguei meu julgamento. Aí me acalmei, respirei, né? Falei, poxa, peraí, ele pode estar levando para a família dele, né? No meu prédio eles fizeram aquele movimento de colocar no elevador que as pessoas mais novas fariam compras para as mais velhas, ele pode estar fazendo compra, né, para várias famílias, né? Aí eu cheguei perto dele e comecei a conversar, né? E aí ele falou, não,
eu estou fazendo compra, ele e a mulher dele só. Né? Não, eu estou fazendo compra para mim mesmo, para mim e para a mulher, porque eu não quero que falte nada na minha casa, porque pode ser que a gente fique 6 meses sem poder sair de casa, e o que eu puder levar, eu vou levar, eu vou abastecer minha casa. Então, é um pouquinho daquele sintoma que a gente falou antes, né, do medo da escassez, né? Então, veja, eu poderia falar, nossa, isso é um absurdo, o que é isso? Se todo mundo pensar assim, não sobra nada no supermercado, né? Ou então, e isso não produziria uma conexão de humano para humano, né? Então, eu respirei, dei mais uma voltinha, voltei para perto dele, fiz, então, eu estou ouvindo, né? Fiz um belo de um exercício, mas eu queria muito empatizar com ele. É uma pessoa que eu gosto aqui no meu prédio, né? Eu falei assim, então, eu estou ouvindo que você está bastante preocupado, né? E que para você é muito importante garantir o bem-estar da sua família, né? Ter segurança de que, né, não vai faltar nada para você e para sua esposa, né? E que você quer garantir esse momento com proteção, com bem-estar, com segurança, né? Com aquilo que você pode ter de previsibilidade, né? É isso mesmo? Ele arregalou uns olhos e falou, nossa, nem eu tinha pensado nisso, Lúcia, mas é isso sim. Eu falei, então, mas eu também aqui fico preocupada, sabe? Porque para mim tem uma coisa um pouquinho diferente. Eu também quero previsibilidade, segurança, proteção, quero que a minha família fique bem, mas eu também quero que as outras pessoas fiquem bem, né? Essa coisa da mutualidade, para mim, é um valor, é tão importante também, né? Como será que a gente podia fazer, né, para equalizar tanta coisa que a gente precisa agora, né? E assim foi a nossa conversa. Então, com isso, eu estou querendo dizer que um jeito da gente ir além desse desafio de oferecer empatia numa situação que a gente não está muito confortável, né, também é pelo viés da apreciação. Né? A gente traz o viés da apreciação, eu vejo a boa intenção nele. Talvez a estratégia dele eu não concorde, não seja ética para mim. Mas eu estou vendo que ele está tentando cuidar da vida ali nele. E eu mostro que eu estou vendo isso. Né? Se eu estiver vendo, gente, porque isso precisa ser autêntico, né? Senão vira uma manipulação. Né? E aí eu vou adiante. Né? A outra coisa nesse caso é quando eu me dei conta que ele poderia estar fazendo uma compra para várias famílias. Então, assim, é um exemplo que também fala, nesse caso, porque eu fui conversar com ele, eu vi que não era, mas poderia ser. Então, como que às vezes o nosso rótulo, né, o nosso pensamento vem a partir de uma experiência prévia. Eu tive alguma experiência lá atrás que me faz pensar isso. E aí, outra vez, eu vou ter que desembaralhar crença, pensamento, dos meus sentimentos, das minhas necessidades, para poder ter uma escuta legítima, uma escuta mais, né, esvaziada dessas coisas, para deixar entrar o novo. Né? Cris, você quer trazer as próximas perguntas? Eu estou com elas aqui, posso ler? Sim, por favor, Rô. Então, a Karina pergunta, também precisamos entender que muitas vezes a pessoa não tem para dar o que queremos que ela dê. Este olhar ajuda? Uhum. Muito, né? Isso é o luto, né? Então, quando o outro não tem recursos para estar com a gente, né, numa comunicação, né, que olha para as necessidades, que busca atender, que até pode criar um acordo onde todos fiquem atendidos,
né? Nem todo mundo está com essa disponibilidade, essa prontidão, tem recursos, né? E aí, então, eu vou, né, enlutar, eu vou fazer o processo de aceitação das perdas. Né? Então, e a Fabiane complementa, porque ela fez um comentário a seguir que complementa isso. Ela diz: e talvez também lutar quando o outro não está aberto, respeitar o momento, seu estágio de desenvolvimento e etc. Isso, porque senão, pessoal, a gente não está indo para uma intenção de empatia, de compaixão, de compreensão. A gente está indo assim, ó, eu estou certa, o outro está errado. Eu sou superior, o outro é inferior. E aí começa a manipulação. Né? Então, não, somos todos humanos. Pode ser que amanhã eu faça alguma coisa, né, que se vocês, né, me virem fazendo, vocês vão achar o absurdo do absurdo. Então, cada um de nós, né, pode estar se expressando, né, tragicamente em algum momento da vida. Né? Por quê? Na busca de atender necessidades. Mas eu estou com tanta urgência que eu meto os pés pelas mãos. Né? Eu estou tão autodesregulada, né, que eu não escolho as ações mais sensatas, éticas, cuidadosas, empáticas, compassivas. Né? Isso é do humano. E a terceira, que também tem a ver com autorregulação, né? Lúcia, posso inferir que o autocontrole das próprias... É da Cecília. Lúcia, posso inferir que o autocontrole das próprias emoções é a chave para iniciar o processo empático? Eu acho que isso ajuda muito. Né? O Daniel Goleman, né, o pai da inteligência emocional, ele coloca 4 fatores, né, que determinam nossa inteligência emocional. E o autocontrole das emoções é um deles, né, mas a empatia é outro. Né? Eu acho que a questão, sabe, da onde eu vejo, gente, tem muito a ver com a vulnerabilização. Nós aprendemos na nossa cultura que a gente tem que ser forte, que a gente tem que encarar tudo, ser positivo, pensar positivo e não sei o quê. E onde fica, né, o nosso lado humano? O que sente, o que tem medo, o que tem pavor, o que fica ansioso. Né? Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos, eu não posso ir para lá, nem ela pode vir para cá. Né? Eu estou numa situação que não é nada confortável. Às vezes eu fico bem ansiosa com essa situação. O marido dela é médico. Se ele pega um coronavírus lá, como é que faz? Ela fica sozinha. Percebem? Não dá para negar que nós somos vulneráveis, mas essa é a nossa beleza. Né? Essa é a beleza né, do ser humano. É a sua vulnerabilidade, é a hora que ele pode se acolher, se abraçar na sua dor, abraçar o outro, ficar junto, entender que ser junto, né, é o que nos apoia, que é um pouquinho dessa lição do coronavírus. Né? Se cada um ficar por si, a gente não supera isso. Né? Às vezes eu deixo de sair na rua, não é porque eu não vou pegar, é porque eu não quero transmitir. Quantas vezes eu já ouvi isso, né, das pessoas? Né? Então, estamos aqui um cuidando do outro. Eu só queria também dar uma contribuição, é que essa palavra, às vezes, para mim, autocontrole, eu receio um pouco no sentido da gente querer ficar controlando as nossas emoções, assim, de achar que eu não posso sentir a raiva, então eu estou com raiva, então eu finjo que não estou com raiva para poder ofertar empatia para o outro, né? Mas eu acho que, como você bem disse, né? Assim, eu também preciso me ofertar empatia, o autocontrole é importante, mas eu preciso primeiro reconhecer como eu estou me sentindo também, se eu estou disponível para dar essa empatia. Essa é a honestidade que a gente fala, essa é a autenticidade também que a CNV traz, né? Porque o
autocontrole que o Daniel Goleman traz é o gerenciamento. É diferente a negação, né, da explosão a qualquer termo. Dane-se, né, eu vou falar o que eu penso, eu vou vomitar em cima de todo mundo. Isso não cuida nem da gente nem do outro, porque o ser humano é um ser que ele não gosta de ser destrutivo. Tanto que a gente se arrepende, a gente repara, pede desculpas quando a gente é destrutivo. Né? Então, o autogerenciamento, né? Essa habilidade, às vezes, eu quero falar alguma coisa para alguém, mas eu consigo segurar um tempo, porque naquela hora não tem contexto para eu falar. Né? Isso é autogerenciamento emocional. Agora, é um dos pilares da inteligência emocional, junto com um outro que é a empatia. Né? Então, eu não sei a pergunta da Cecília, né? Acho que até precisaria pensar um pouquinho mais. Eu não sei se é determinante, acho que um ajuda o outro. Porque se eu tiver um olhar empático, isso também, porque quando que a gente fica morrendo de raiva, que a gente quer enforcar o outro, né? Nesse momento de muita raiva, eu perco minha condição empática. Então, se eu souber lidar com a raiva, normalizando, olhando o que ela está querendo me dizer, etc. e tal, né? Eu não perco minha capacidade empática. Né? Ela está dizendo aqui, a Cecília, pensei em autocontrole quando você falou que foi dar uma volta no mercado antes de falar. Sim, exatamente. E, Cecília, é muito interessante, porque eu fui dar uma volta para eu ter um tempo de autoempatia, porque senão eu ia falar com ele com raiva. Sabe, eu ia falar violentamente com ele, e eu não queria. Agora, é humano sentir raiva numa situação dessa. Ainda mais quando vem a historinha na cabeça. Nossa, vai esvaziar o supermercado. Só ele, a mulher, para que comprar desse tanto? Aí eu fui dar uma volta, aí eu pensei, não, ele pode, porque ele é mais novo, né? Ele pode estar comprando para as outras famílias lá do prédio. Aí eu já baixei um pouco minha raiva. Aí a hora que eu fui conversar com ele, eu já tinha empatizado comigo, respirado, né? Mas eu queria conversar, né? Até para eu não ficar com um rótulo na cabeça, né? Para eu ficar no não sei e procurar desembaralhar pensamento do que eu estava vendo ali. Ok? Seguindo um pouquinho. Então, aqui, gente, entra, né, o cerne da linguagem do Marshall Rosenberg, do Gandhi, né? Ele se inspirou muito, né, na prática, na vida, na expressão do Gandhi, quando ele falava de não violência, né? A não violência não é o oposto da violência, né? A não violência é uma intencionalidade para criar sistemas, né, igualitários, respeitosos, humanizados para todos, não só para mim. Né? Então, o Gandhi, né, criava aqueles sistemas, né, implantou na Índia de desobediência civil, resistência pacífica. Então, veja, sem agredir o opositor dele, né, ele ia mobilizando, ele ia trazendo uma fala, né, uma expressão legítima de que as necessidades do povo indiano de respeito, dignidade, pertencimento, inclusão, não estavam atendidas. Então, nesse caso, a hora que eu resolvo falar com o meu vizinho, eu também estou imbuída dessa intenção. Claro, gente, que sem o manejo do Gandhi, do Marshall, né, como um ser humano igualzinho a vocês, que está tentando ser um ser humano melhor nesse planeta, né, mas eu queria, sabe, refletir, ajudar também que ele refletisse. Né, se eu pudesse contribuir de alguma forma, né, o que eu consegui falar para ele foi algumas coisas assim, olha,
Eu atendo muitas pessoas que têm empresas, indústrias, e todas elas estão me contando que eles não vão parar, né? Porque o abastecimento precisa continuar no nosso país. Então, parece que a gente não vai ter desabastecimento nesse nível, né? Se a gente pensar que todo mundo precisa dos produtos que tem aqui, né? E a gente pegar o que a gente precisa, né? Talvez seja uma ação que cuide de todos ao mesmo tempo, né? O que vai impactar isso no outro, a gente não sabe. Mas não falar é ficar passivo. Essa é a diferença, né? Ser violento é ferir o outro, né? Mas ser passivo, né, é ser conivente com a violência. Então, é ser violento também. Então, o convite que a CNV vai nos fazendo é como a gente pode, né, inventar, criar, sonhar coisas, né, inovar, né, para reverter os sistemas que não cuidam de todos, os sistemas que são violentos. Um outro exemplo que eu consigo pensar disso, eu poderia chegar em casa e começar a fazer campanha nas redes sociais, para falar que não vai ter desabastecimento, que, né, as empresas continuam trabalhando, as indústrias continuam produzindo, né? Então, de alguma forma, fazer ventilar isso para acalmar, né, esse mito da escassez que nos pega, que nem um vírus, né? E às vezes a gente nem percebe que a gente está contaminado com o vírus da escassez, né? Então, tem muitas formas da gente se expressar de forma não violenta, né? E, por fim, né, o que eu acho que pode ser muito útil para quando a gente quer ofertar empatia, ter um pouquinho de compaixão, né, em situações desafiadoras, é a gente ter uma rede de apoio, né? O Gandhi, que fez todo aquele movimento, né, incrível, potente, ele tinha uma rede de 90 pessoas, ele morava num ashram, e ele se alimentava da rede dele para ele poder ter as ações que ele tinha. Então, cada um de nós também, para fazer sua autorregulação e ter essa habilidade, né, de ofertar empatia, de estar com um coração mais vivo nas relações, né, precisa de ter recebimento de empatia, né? Muitas vezes, quando eu estou fora do meu prumo, eu chamo a Cris e a Rô, que são parceiras empáticas, além de parceiras de trabalho, e a gente chora junto, e a gente, né, se oferta empatia, e aí a gente sai, né, autorregulado um pouquinho mais, né? E isso nos fortalece para levar empatia para fora, né, para os outros ambientes, né? Tem algumas perguntas aqui, Você Luciana. tem mais duas perguntas. Você quer ler, Rô? Pode ser. Não pode, então. A Ana Barros diz o seguinte, quando você estava falando da situação, não falar naquela situação me parece que seria uma autoviolência, sim. É isso mesmo, né? Para mim seria. Para mim, né, quando eu me vejo passiva, sabe, aquela coisa assim, não vai entrar no conflito, não, ele é meu vizinho. Imagina, depois ele acha ruim com o que eu falo, nem olha na minha cara. Sabe essas coisas que vêm? Vem. Na minha cabeça também vem. Mas aí eu penso em toda essa abordagem que eu estudo e procuro praticar, sabe? E aí, assim, não dá, para mim não dá. Eu não quero ser passiva, ser conivente com algumas coisas que eu não entendo que sejam éticas, que estejam cuidando de todos, né? Tem mais uma da Karina, ela diz o seguinte, ela pergunta, esse grupo de apoio seria pessoas que conheçam a abordagem da CNV ou poderia ser amigos, familiares, pessoas que nos sentimos acolhidas?
Acho que pode, claro, né? Se você tem um grupo familiar que diante da sua dor não se assuste, né? Não fala, não fica assim, não, vai passar, tem gente pior, sabe? Né? Que a gente vê muito. Então, se são pessoas acolhedoras, nossa, eu estou vendo que você está preocupada, que você está sofrendo, e que talvez você precise disso, disso e daquilo, né? As necessidades, né? Que valide, né, a sua experiência emocional. Se você tem esse grupo na sua família, você tem um grupo que pratica CNV sem saber que é CNV, né? Porque tem muito isso aí pelo mundo, né? Pessoas muito empáticas e nunca ouvir falar em empatia, em CNV, nada disso, né? É uma habilidade, é um dom, né? Agora, os nossos grupos, vou fazer um marketing aqui, mas para dar clareza, os grupos de estudo e prática de CNV, eles vêm com a intenção de criar redes de apoio, de serem, sabe, da gente viver com eles um senso de comunidade no bom sentido da palavra comunidade, né? Comunidade de apoio, de suporte, onde a minha vulnerabilidade possa ser acolhida, validada, e a do outro também. Então, os nossos grupos, além de estudar e praticar CNV, eles buscam serem essa rede de apoio, né? Depois, quem quiser conhecer nossos grupos, entra no nosso site. Eu já coloquei aí no chat o nosso endereço de site, lá tem todos os nossos eventos, nossos grupos, tem grupos online, tem grupos presenciais em São Paulo e em Ribeirão, que agora estão sendo online, né, gente? Então, tem bastante grupo para quem quiser entrar, tá bom? Vai ser um prazer recebê-los. Lúcia, eu vou ler a última pergunta, porque eu acho que senão a gente não vai conseguir fazer a prática, tá bom? Isso, ótimo. Usar no horário assim, em cima da hora. A gente vai cuidando, né, do horário? Vamos cuidando. Então, a Helena comenta e pergunta, voltando ao caso do supermercado, não falar seria uma autoviolência. Falar foi para atender uma necessidade própria de expressão. Mas, afinal, o que foi expresso foi uma crítica, não? Helena, sinto muito se o jeito que eu falei soou assim, né? Porque a minha intenção de jeito nenhum foi criticá-lo, pelo contrário, foi compreendê-lo, né? Então, eu tive um julgamento crítico no início, né? E depois eu peguei meu tempinho de autoempatia, né? E fui procurar compreendê-lo, né? E entendi que ele estava querendo prover a família, trazer um bem-estar para ele, para a esposa dele, né? Oferecer segurança, proteção para ele, para a esposa dele, né? E essa compreensão, né? Eu tive. E isso entrou no lugar da minha crítica inicial, né? O que é importante entender é que eu fui falar porque eu não quero ser omissa. Eu não quero ser, isso é uma postura pessoal. Eu tento, né, 24 horas por dia, nem sempre eu consigo, mas eu tento praticar a não violência. A não violência é aquilo que cuida de mim e ao mesmo tempo cuida do outro e dos outros, né? É uma integração por meio, né, da compaixão, da empatia, da compreensão amorosa. Agora, tem uma coisa, gente, que talvez clareie um pouquinho, que eu gosto muito do Dalai Lama, quando ele fala que empatia é a gente sentir, né, validar o sentimento, validar as necessidades do outro. Mas compaixão é quando a gente vai para a ação e a gente procura fazer alguma coisa, né, para minimizar o sofrimento de alguém. Né? Então, a não violência, enquanto expressão, enquanto
prática, né, ela começa lá na empatia, né, e na medida que a gente vai ganhando clareza do processo, ela vai desembocar numa prática, numa expressão, né, amorosa, respeitosa, né, mas da eu estava preocupada com aquilo que eu estava vendo. Né? Aquilo, para mim, tinha um tom de não cuidar do social, de não cuidar da comunidade. Acho que você cuidou também da sua autenticidade também, de poder ser verdadeira e honesta. E quando a gente faz isso também, a gente acredita que o outro tem condições de se conectar com a gente. Isso também é um movimento compassivo, né? Você está humanizando o outro. Quando você se expressa, você está dando um presente, né? A gente fala isso na comunicação não violenta, né? Quando a gente está falando o que a gente sente. E como a Lúcia falou, na primeira pessoa, que era importante para ela, que cuidava dela, é um presente que você está dando para essa outra pessoa, porque você acredita nessa conexão. Você acredita que é possível transformar isso de alguma forma. Isso. Uhum. Olha, só para não ficar sem ler o que está aqui, tem duas coisas. Uma é a Laís dizendo que a sua expressão não violenta, no caso, seria alertá-lo sobre a não necessidade de estocar comida. E a Helena fez um comentário, ok, só fiquei na dúvida porque no final foi colocado um valor seu para ele, o de pensar no outro. Sim, a gente oferta. Né? Se ele vai ouvir, como ele vai ouvir, o que ele vai fazer, isso não está mais no meu controle. Né? O importante é a gente né, ter uma expressão ética a partir daquilo que a gente acredita, que a gente tem como, né, uma ação que cuide de todos. Agora, nós não temos o menor controle sobre o outro. Então, eu posso decidir se eu vou falar ou não com ele. E é importante dizer, pessoal, que não é fácil fazer isso. Para mim, não foi fácil ir lá falar com ele. Eu precisei dar uma caminhada lá no supermercado, respirar, vou, não vou, meu Deus, vou criar conflito, lá vou eu de novo, ai, né, eu encarno o Gandhi de vez em quando, né, eu fico com essas coisas, assim, é muito difícil, né, só que a ação não violenta, ela demanda essa coragem, essa disponibilidade, né? Muitos estudiosos da violência, eles não falam da violência explícita, eles falam da passividade, do quanto, né, a gente é conivente, a gente permite, a gente se cala diante das injustiças, por exemplo, as injustiças sociais, né? Diante de sistemas que não cuidam dos outros. Então, a não violência é uma prática afirmativa a favor, né, do cuidado mútuo, né, do respeito mútuo. E é bem difícil, haja coragem. Né? Às vezes, quando eu, né, me coloco nessas situações, intencionalmente, o meu coração quase sai pela boca antes de eu falar, porque eu me desafio, né? Mas para mim isso tem um sentido, né? Que é não quero ser passiva, porque eu entendo que a passividade, a omissão é tão violenta quanto a violência. Né? E não estou dizendo que eu estou com a razão também. Né? Eu só posso me expressar a partir do que eu acredito, do que eu sinto. Né? E posso estar completamente enganada. E ele, como a Cris falou, ele vai ter recursos para lidar com isso. Né? Ok? Vamos para a prática? Vamos. Que aí a gente pode conversar mais um pouquinho. Convidar a Janaína para voltar, então? Isso. Janaína. Você quer levar, Cris, por favor? A gente pode levar juntos, né? Vamos. Janaína, está ouvindo a gente? Eu estou ouvindo vocês.
Tá. Legal. Então, Janaína, eu vou tentar lembrar, checar aqui o que você falou. Você falou de uns vizinhos seus, né, que, resumidamente, que são contra o isolamento social e estão querendo, acho que o correto é voltar a trabalhar, que talvez acho que eles têm uma situação que precisam, né, de recursos financeiros, e me parece que você não concorda muito com isso. É isso, resumidamente? Você quer falar mais um pouquinho? Sim, é isso. Eu especificamente vou colocar uma pessoa que foi a que eu menos consegui, no momento, oferecer empatia, então vou colocar como uma pessoa específica, tá? Mas é isso. Tá. Então, a partir do que foi apresentado, né, a gente quer saber se você teria condições, se você estaria disponível para ofertar empatia para essa pessoa agora. Né? Ou antes você precisa receber uma empatia para poder escutar essa pessoa. Eu fiz um exercício comigo mesma, mas eu tive que fazer como a Lúcia fez. Eu dei uma voltinha de uns 2 dias para poder depois voltar a conversar com essa pessoa e escutar. Assim, eu perguntei coisas a mais para tentar me colocar no lugar dela, oferecer uma empatia, para tentar entender o sentimento que ela estava tendo e por que aquilo era importante para ela. Ah, então você já teve uma conversa, então? Eu tive, mas assim, eu não consegui oferecer uma empatia muito boa para mim ainda, sabe? Eu ouvi o que ela tinha para dizer, mas eu ainda não. Você ainda está com julgamentos ainda em relação a essa pessoa? Isso, é isso. Tá. Então, você gostaria de receber primeiro uma empatia, para depois a gente ofertar, tentar compreender essa pessoa? Tá bom. Gostaria. Então, nós vamos aqui, eu, a Lúcia e a Rosane, nós vamos fazer alguns chutes empáticos, então, para tentar identificar quais são os sentimentos e as necessidades, tá? Então, Janaína, eu imagino que você está meio, assim, sentindo um pouco... Tem uma raiva? Você sente raiva dessa pessoa? Uma irritação? Um pouco de irritação, sim. Frustração? Eu falaria, eu iria entre, não frustração, é raiva, mas no sentido de assim, medo, é mais medo que eu sinto. Assim, um pouco de raiva pela pessoa talvez não se preservar, não preservar o outro. Tá. Então, medo, na verdade. O medo está mais presente que a raiva. Talvez o medo. Uma indignação, assim, fica meio indignada, assim, com a situação. Eu vou dar um pouco do exemplo da Lúcia. Eu também me senti não querendo ser passiva, no sentido de também tentar transmitir aquilo que eu achava que não era tão que eu achava que era tão preocupante, que não era uma gripezinha. Então eu fiquei com medo pelo todo, por ela, pelas pessoas em si, e pelo medo do futuro que eu vejo que as pessoas estão sentindo. Então, é mais medo do que raiva. Uhum. E por trás desse medo tem uma necessidade de cuidado? Tem uma necessidade de cuidado, assim, por exemplo, se dependesse de mim, ninguém saía de casa só para ir ao mercado. E olha lá, então eu queria cuidar que ninguém saísse. Segurança, né? Sua segurança, proteção. É isso? Sim. Sim, eu me preocupo com as pessoas, comigo, claro, com a minha família, mas com as pessoas, de forma geral, eu conheço. Eu gostaria que nenhuma delas precisasse utilizar um leito. Então, essa é a minha maior preocupação, que eu tentava transmitir de alguma maneira. Esses eram os meus sentimentos de preocupação, de cuidado, talvez a palavra medo, certa. tá.
Eu acho que seria bom a gente ouvir, né, todas as pessoas do grupo, né, no sentido quem quiser falar, de ofertar um chute empático para a Janaína e Chicá, né? Então, nesse sentido que a Cris e a Rosane estão fazendo. Você sentiu isso porque você precisava daquilo? É isso mesmo, Janaína? Tá? Então, fiquem à vontade agora para vocês também participarem desse momento de ofertar empatia primeiro para a Janaína. Janaína, você se sentiu um pouco frustrada também o fato de você não ser cuidada? Me senti, ao contrário, eu queria cuidar que as pessoas não tivessem mais fragilizadas. Janaína, eu fui para um lugar um pouquinho diferente, que se você não ficou atrás da raiva, será que não tinha uma tristeza de ver as pessoas não se cuidando ou não tendo um entendimento que do seu lugar, né, do seu ponto de vista, seria bom que elas tivessem, colocando a vida delas em risco? Será que não tinha algum nível de tristeza aí? Sim, acho que você conseguiu chegar no ponto do meu sentimento, sim. O que eu senti, eu mesma agora me identificando com o que você falou, me conectei comigo nesse momento. É exatamente isso, uma tristeza. Pela humanidade, né? Pelas pressas, assim, mas é exatamente esse meu sentimento. Normalmente, né, por trás da raiva tem a tristeza, né? A raiva nos põe um pouquinho mais potentes, né? Então a gente vai para a raiva em primeiro lugar, mas quase sempre, né? Atrás da raiva tem uma tristeza, né? Anaína, vamos. A Marta está fazendo uma pergunta aqui também. Teria sentido a indignação, você sentir indignação pela falta de colaboração e senso de comunidade? Você ficou indignada porque para você era importante colaboração e senso de comunidade? Também faria sentido, sim, Marta. Faria sentido também, Marta, como sentimento secundário, tanto pelo sentimento quanto pela necessidade, também faria sentido. Como é que você se sente agora que você recebeu essa escuta, Janaína? Você tem mais clareza do que aconteceu com você? Sinto mais clareza e até me sinto melhor comigo mesma, mais acolhida comigo mesma. E daí isso acho que até me faz ouvir melhor as pessoas falarem. Eu acho que eu vou me sentir melhor pensando mais em mim do que o porquê elas estão falando aquilo. Melhora bastante meu sentimento interior. Isso. Você ganha essa possibilidade de desembaralhar o que você pensa do que você vê, do que você escuta, não é? Sim, imensamente. Me sinto, vou usar até uma palavra que a gente sempre usa aqui, mais apoiada comigo mesma, mais clara com o que eu sinto. Tá. Então, vamos seguir um pouquinho, porque agora que você está autoacolhida, né, então talvez você consiga empatizar com seus vizinhos, né? Então, a pergunta seguinte seria: como você poderia ouvir essa pessoa ou essas pessoas, né, seus vizinhos, com mais compreensão? Talvez não julgando, né, que é mais complicado, mas tentando de uma forma mais investigativa, mais curiosa e sem julgamento, tentando perguntar a eles o que é importante para eles, né? Porque cada um certamente tem uma preocupação parecida com essa minha, que é genuína dele. Eu acho que essa seria a melhor situação.
Isso, muito bom, né? Tem uma coisa que é importante dizer aqui. Às vezes, a gente tem como chegar para a pessoa, perguntar, investigar, conversar, ouvir. E, às vezes, a gente não tem essa condição por N motivos. E, mesmo assim, a escuta empática pode ser feita. Como? Mentalmente. Ao invés de eu ficar presa, né, às minhas histórias, aos meus rótulos, julgamento, críticas, né, certo e errado, concordo ou não concordo, mental, que essa linguagem muitas vezes é mental, né, ao invés disso ficar ocupando a minha mente, né, eu troco pela, né, o que será que essa pessoa está sentindo e o que será que ela está precisando quando ela faz isso, quando ela se comporta assim, ou quando ela fala assim. E eu vou empatizando mentalmente com o outro. Isso muda a minha disponibilidade, a minha energia, né, de estar com ela. Isso é um jeito de eu humanizar o outro, aqui dentro de mim, na minha mente. Você sabe o que me ajuda muito numa situação dessa? Tentar me imaginar no contexto da pessoa, né? Ou seja, se eu estivesse na casa dela, né? É como se eu entrasse na casa dela e entendesse o que acontece ali, né? Porque aí eu tô me despindo dos meus preconceitos e dos meus julgamentos para tentar entender o que realmente está acontecendo com ela e não comigo. Com ela. Sim, Janaína, eu acho. Desculpa, pode falar. Não, pode falar, Cris. Eu ia dizer que eu acho que sim, é verdade, são boas colocações. Eu ia te convidar para a gente fazer um exercício, então, agora, de fazer essa empatia com esses seus vizinhos, né, seu vizinho, e tentar, né, já que a gente não pode ter certeza disso, mas a gente pode fazer como a Lúcia sugeriu, né, isso mentalmente, mas a gente vai fazer aqui com você, tá? Então, também seria interessante se você conseguir trazer uma fala, né, desse seu vizinho, alguma coisa que ele falou, que você ouviu mesmo, dizer. Tá. Então, eu vou trazer a fala que mais me trouxe sentimentos controversos, tá? Foi assim, mas na HN1 morreram muito mais pessoas e não teve nenhum tipo de alarde desse. Essa é a fala mais difícil para mim. Eu não entendi. Você pode repetir, Janaína, por favor? Sim. Assim, a fala que mais, por exemplo, me traz impacto, que eu ouço é assim, que no tempo da crise da gripe HN1, muito mais pessoas, teoricamente, teriam morrido naquele momento, que agora os números já são diferentes, né, e que as pessoas não fizeram esse tipo de alarde. Essa é uma fala, por exemplo, que eu tenho ouvido constantemente. Uma comparação, né, com a outra gripe. Isso, para que uma comparação no sentido de deixar a situação atual mais amena, né? Uhum. Olha, eu estou vendo que tem gente no chat falando, mas eu não vou interromper agora, porque é o processo da Janaína. Então, depois que terminar, a gente pode responder para quem quiser ficar um pouquinho mais, tá bom? Então, Janaína, o que você imagina, quais são os sentimentos que estão vivos nessa pessoa quando ela diz isso para você? E que crenças ela tem, porque isso é a pista para as necessidades. Tá, eu acho que os sentimentos talvez sejam não é um sentimento que eu vou dizer, eu não consigo traduzir, mas vocês podem me ajudar. É um sentimento é mais uma necessidade de segurança, na verdade. Talvez o então ela está com medo, ela está ansiosa, sim. insegura. Talvez. Sim, então eu diria assim, talvez ela tenha insegurança e ela se apegue nessa informação para se sentir mais tranquila. Talvez. E a necessidade dela fosse de se sentir mais segura. Sim,
Sim. Mas ela pode estar com medo, preocupada. Também, você está falando com a segurança dela. E o que mais que ela pode estar... O que mais pode ser importante que ela está cuidando? Quando ela tem esse tipo de pensamento, esse tipo de crença. Eu acho que é importante cuidar do emocional dela não entrar em pânico. Eu acho que é emocional, isso. Uma previsibilidade. Né? Isso. De que, assim, que tudo vai, de um positivismo, que tudo vai ficar bem, que vai se normalizar rapidamente. É isso que eu acho. Você acha que ela está querendo... Você acha que ela está querendo se blindar de alguma forma com isso? Sim, acho que ela está querendo se blindar. Sim. Okay. Perfeita essa palavra. Liberdade também, a Karina colocou aqui, pode ser uma necessidade mesmo, muito latente. Isso. Liberdade, né? A Ana até comentou negação. A autonomia, né? Poder fazer o que ela quer. Sustentabilidade, às vezes a pessoa não tem recursos, ela quer voltar a trabalhar, então isso vai, né? Apoiar o sustento dessa pessoa, né? Também. Muito bom. Vamos seguir um pouquinho? Né? Então, Janaína, o que essa pessoa procurava atender para ela mesma? Você está satisfeita com o que foi falado ou você quer investigar um pouquinho mais? Não, estou satisfeita. Fez sentido para mim. Como você poderia usar uma linguagem apreciativa ligada ao fato, quer dizer, o fato é ela sair, ela querer, né, ir para a rua e tal, que também nomeasse seu chute empático para ela. Quer dizer, a linguagem apreciativa é olhar o que ela está buscando de bom, que atenda às necessidades, aquilo que é vital para ela, e que você agora tem chance de enxergar, né? E, ao mesmo tempo, né, ofertar um chute empático para ela. Tá, eu poderia dizer a você se sente, é um pouco difícil, mas você se sente mais tranquila, mais liberta, mais autônoma, conseguindo fazer os seus afazeres fora da sua casa, cumprindo os seus compromissos? Seria uma forma talvez apreciativa essa? Uma forma apreciativa talvez fosse, olha, eu estou vendo que você está tentando atender, né, tuas necessidades, né, você está tentando cuidar, né, da sua sobrevivência, né, você está tentando garantir o seu bem-estar com a sua liberdade, quer dizer, você está vendo a busca positiva nela. Está validando, e aí, né? Né? Tá. Mesmo que você não concorde. Tá. Né? Entendi. Gente, se alguém quiser ir dando chutes aqui para a Janaína, vai pondo no chat, a gente vai lendo. Seria legal ter a contribuição de vocês, né? A nível de necessidades, a nível de linguagem apreciativa, nesse ponto que a gente está, tá bom? Então, eu vou até melhorar o que eu tinha falado, se alguém complementar aí, me ajuda. Tá. Tentando... Então, a Laís pôs assim, ó, estou vendo que você está tentando manter o sustento da sua família durante esse momento difícil. Olha, isso é uma linguagem muito apreciativa, muito bonita, viu, Laís? Faz sentido para você, Janaína? Faz sim. É uma forma bem legal. Você pode pegar um pouco emprestado a fala da Laís e contribuir com a sua. Tá. Essa coisa da
verdade, além da questão do sustento, apareceu aqui também, né? Então é interessante, você pode continuar essa frase falando dessa coisa de atender à necessidade de se sentir livre, né? De ter autonomia, que você já tinha falado, é bom, é legal. Olha, a Karina também disse assim, eu percebo que você está aflita porque essa situação está fora do seu controle. Você precisa controlar a sua vida. Aí a gente vai cuidar um pouquinho, né, da linguagem apreciativa, vir alguma coisa que você consiga apreciar no outro. Alguma coisa de bonito, de maravilhoso, né, essa pessoa está tentando se manter viva, né? Então, o Ed, pois assim, eu percebo que para você é importante a sua autonomia e a sua liberdade de ir e vir e de escolhas. A Laís colocou, vejo que você quer continuar vivendo a sua vida normalmente, viver em paz. E a Magali, eu percebo que você está tentando proteger as pessoas de serem demitidas devido ao isolamento. Essa também é uma linguagem muito apreciativa. Você está enxergando o belo, mesmo que a estratégia para você não funcione muito, não seja, né, pelo bem-estar do todo, mas você está enxergando a intenção boa da pessoa, né? Fez bastante sentido para mim. Essa da Magali, aquela outra de cuidar da família. Você tem a da Maria Rita. Necessidade que também é bem apreciativa. Tá, então vamos parar um pouquinho só para a Janaína compor a dela. Depois a gente, né, continua. Então, juntando um pouco de toda essa ajuda que vocês me deram aí, eu vou melhorar minha expressão, tentar melhorar. Então, eu poderia dizer, eu percebo que você está se sentindo com receio de que possa ter alguma escassez ou pessoas possam ficarem sem trabalho e você se preocupe com esse isolamento. E que você gostaria de manter uma normalidade, você se preocupa com essa normalidade da sua família e de outras pessoas nessa questão econômica. Isso, e aí você poderia checar com ela, né? É isso? Faz sentido para você? Como você me ouve? Né? Para continuar, porque a nossa fala é um pedacinho da conversa. Depois, né, se criar conexão, essa conversa pode ir para um lugar muito bonito, né, de compaixão. Muito bom. Janaína, a gente queria te perguntar como você se sente agora, quando você consegue olhar e empatizar para os seus vizinhos. Me sinto muito mais apaziguada comigo mesma, em primeiro lugar, por não sentir que eu preciso ter a razão em relação ao que me foi falado e que eu não concordo, por exemplo. Eu compreendendo a minha necessidade, o porquê eu trago esse sentimento e escutando o meu vizinho, eu consigo ficar no meio do caminho entre o que ele sente, o que eu sinto e o respeito necessário. E me sinto em paz. Eu acho que isso é muito bacana da gente olhar, né, que empatizar, né, ativar esse centro do coração, que é o centro da compaixão, da humanização, nos dá paz, né, nos dá paz. Né? É muito interessante isso. Né? Janaína, muito obrigada, estou muito grata pela sua contribuição, né? Você se expôs aqui num grupo, que tem até pessoas que você não conhece, né? Então estou muito grata, né, por você ajudar a gente a compor tudo isso que a gente conversou aqui, tá bom? Eu que agradeço. E tem uma fala aqui no chat da Meire, né, bonita também. Percebo que você tem a necessidade de cuidar da sua família para se sentir mais seguro e tranquilo.
também é uma linguagem apreciativa, né? Então, gratidão, Janaína, o pessoal está te agradecendo, né? E a gente quer saber se tem mais alguma pergunta, uma ou duas para a gente responder, temos 5 minutinhos, né? Se não tiver, eu acho que a CNV não acaba nunca, né? Eu fiz uma lá em cima, Laís, vou ver se eu acho aqui. Gostaria de saber, nesse momento de tanta proximidade pessoal, como conseguir empatizar e mediar conflitos violentos que estão acontecendo todos os dias. Então, Laís, eu espero que os recursos que a gente disponibilizou aqui hoje possam te ajudar, né? Então, sair desse lugar dos julgamentos, do concordo, não concordo, né? Ir para a linguagem da vida, a linguagem dos sentimentos e necessidades, trazer apreciação, se vulnerabilizar na sua fala, fazer autoempatia, né? Tudo isso são os apoios que essa abordagem nos oferece, né, para a gente poder, né, estar com as pessoas de forma humanizada. Um jeito de fazer é a gente escutar, aprender a escutar mais, né, o outro, aumentar o volume da escuta, né? Em vez da gente já querer falar o que a gente acha das coisas, querer se posicionar e ter razão, sentar com calma e buscar ouvir o que a pessoa tem para dizer, buscar compreender. Esse é um bom começo. Acho que esse é um dos principais, é a gente aprender a ouvir primeiro. A ouvir desembaralhando dos pensamentos, né? A se esvaziar um pouquinho, né? Conseguimos ajudar com a nossa empatia, tentar conectar duas pessoas que estão se violentando? É possível, né? Nós, como mediadoras, a gente faz um pouco desse trabalho, né? A gente escuta empaticamente duas partes, ou todas as partes, e a gente busca, de alguma forma, compreender o que está por trás daquela fala, né? Quais são os interesses, as necessidades de cada uma das pessoas, e a gente traz isso à tona. A gente procura sair dos julgamentos, daquele ping-pong que fica, né, nas conversas, e a gente vai apoiando, a gente escuta um, escuta o outro, traduz aquilo que a gente ouviu para sentimentos e necessidades, traduz o que a gente ouviu do outro para sentimentos e necessidades, e vai apoiando as pessoas e a se ouvirem, né, a ouvir por trás desses julgamentos, das críticas. Então, é possível, sim. Tá? E tem mais uma pergunta aqui, tá o nome do celular, eu não sei quem é. Gostaria de saber como trabalhar empatia para alguém que nos fez diretamente algum mal, e não um mal generalizado. Então, eu não sei se tem uma outra forma, né? Eu acho que a empatia é essa disponibilidade de compreensão profunda, amorosa, profunda. Então, assim, se você se acolher primeiro, acolher tua dor, né? Como que essa pessoa te feriu, validar isso, né? Talvez depois você consiga olhar para a pessoa e falar, poxa, né? O que será que ela estava sentindo? O que ela estava tentando atender? Que ela se expressou, que ela se comportou desse jeito. Né? E lá no fundo dessa pessoa, ela estava procurando atender as necessidades humanas e universais, como todos nós estamos o tempo todo. Desde que a gente nasce, até o dia da gente morrer, nós vamos continuar tentando atender as necessidades. Tem formas trágicas de atender que não cuidam dos outros e tem formas éticas, construtivas, cuidadosas.
Se eu não sei as construtivas, as cuidadosas, eu vou lançar mão das formas trágicas. Se eu não estou pronta, se eu não estou autorregulada, se eu não estou apoiada, se eu estou vivendo em situações de muito isolamento, de muita exclusão, eu vou viver, né? Eu vou lançar mão das estratégias trágicas. Mas, no fundo, essa é a grande mensagem da CNV, todos nós, né, estamos em busca do atendimento de necessidades humanas e universais, como amor, pertencimento, respeito, apoio, consideração, reconhecimento, inclusão, segurança, proteção, sentido, clareza. Todos nós precisamos disso, né? E quando nós não temos muitas dessas necessidades atendidas, né, nós podemos, né, trazer as estratégias trágicas, muitas delas. Lúcia, tem mais uma pergunta aqui da Laís. Só mais uma curiosidade. É possível vocês fazerem isso com a família de vocês ou não é indicado? Essa é ótima, né? Esse é o melhor laboratório. Tem uma fala, né, que a gente lembrou esses dias, de um grande mediador que fala assim: a família é o mais popular campo de batalha da humanidade. Né? Então, a gente precisa se fortalecer fora da família e ficar faixa preta em CNV para ir para a família e aplicar e praticar a CNV. Onde tem muito afeto, onde tem muita expectativa, é o campo mais difícil. Mas claro que é possível e a nossa intenção pessoal, né, é chegar aí, é praticar aí, sim, né? E esses dias de isolamento estão sendo bem propícios para a gente fazer essas práticas, né? Mas é desafiador, mas vale a pena experimentar. Tem uma outra citação que eu lembrei agora, que fala assim: pratique na luz aquilo que você quer praticar na sombra. E é isso que a gente faz nos grupos de CNV, a gente faz prática, estuda, entra em contato, mantém contato, né, para a gente ir incorporando. Tudo isso é muito novo, gente. A linguagem da paz, a linguagem da vida, a linguagem do coração é muito nova. Né? Então, nós estamos aprendendo, todos nós. E a gente pratica bastante na luz, né? Nos grupos, que está todo mundo com a mesma intenção, então é mais fácil, para a gente poder praticar na sombra depois. E uma coisa importante também de dizer é que não ficar na expectativa de que vai dar certo, porque às vezes não dá, né? A gente não está, a CNV não é uma receita que no final tudo vai se garantir e vai dar certo. Né? É uma intenção de que a gente possa praticar algo diferente, a não violência, a humanização, mas às vezes, naquele momento não é possível, né? E a gente tenta outras vezes, e assim vai. E a gente é humano. Você não gostaria de colocar de novo, só para a gente mostrar o post do nosso curso? Vou. Vai ter agorinha. Bem lembrado. Vou. Ok, a gente está finalizando, pessoal. Eu queria aproveitar aqui e agradecer a todos vocês e também agradecer ao Nibis por essa parceria que a gente tem com eles já de longa data e por eles, né, para o Nibis estar abrindo essa oportunidade para a gente fazer os cursos, as apresentações de forma online. A gente tinha uma programação até o final do ano com várias apresentações e cursos presenciais, mas com essa situação, a gente abriu essa possibilidade de fazer online. Então, a gente também quer deixar aqui um convite do nosso próximo evento, que vai ser a Introdução à Comunicação Não Violenta, que são 8 horas de curso, mas ele foi dividido em 4 módulos, para não ficar muito cansativo. Então, será no dia 10 e 11, que é numa sexta e sábado. Depois, na outra semana, no dia 17 e 18, também sexta e sábado, das 5 às 7 da noite, tá bom?
Então, todos são convidados. O link de inscrição está lá no nosso site, para quem quiser. E quem quiser seguir também a gente no Facebook, no Instagram, lá tem todos os nossos eventos, que a gente não vai parar por aí. Nós temos muito trabalho ainda pela frente. E no nosso site também, né? Isso. No nosso site tem todos os eventos. E para quem ficou interessado nos grupos de prática, também no site tem lá, na parte de aprofundamento. É só entrar na aba de eventos, que está tudo lá. E se vocês conhecerem pessoas interessadas em fazer esse próximo curso, por favor, indique a gente, tá? É só entrar no nosso site. A gente quer espalhar, né, essa abordagem pelo mundo, né? Fazer nossa parte. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Agradeço. Uma delícia Tchau, estar aqui. gente. Obrigada. Espero revê-los. Se Boa noite. cuidem. Tchau. Todo mundo Boa se noite. cuidando, hein? Tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Gratidão. Sou enfermeira e compartilhei com os profissionais do hospital. Muito bom. Recebam meu abraço carinhoso. Lúcia Rosane, grata por mais esta oportunidade. Vendo umas grata carinhas às aqui ainda, meninas. Fabiana, Marisa, Matinha tá ali. Tchau, gente. Obrigada, viu? Tchau, gente. Adorei ver vocês. Fabiana, Tchau, até amanhã, hein, Patrícia. Fabiana?